E nesse verso eu me embananei. Eu confesso pra você que eu vou dizer. Assim, campeão gaúcho. Agora só ano que vem. Ano que vem, não. Porque ainda botar ele só pode ser campeão gaúcho. Um dia que eu me aposento. E o William Alberto é gente boa. O William Alberto é sensacional. Eu vou tirar 2 filmes da minha coleção e passar no Internacional. Rapaziada, para surpresa de muitos, mas não foi para minha surpresa, Diego Souza não vai continuar no Grêmio na próxima temporada, tá livre no mercado e pode ser adquirido aí por qualquer clube a custo zero. Não tem contrato com ninguém nesse momento e não houve a renovação de seu contrato no Grêmio. Eu não sei se vocês lembram, mas eu gravei um vídeo aqui no canal, um dia depois do rebaixamento do Grêmio para a Série B, que Diego Souza não iria renovar seu contrato com o Grêmio, um dia depois do Grêmio ser rebaixado, porque era meio que uma obviedade. Eu falei, muito provavelmente, gente, o Grêmio não vai renovar contrato com Diego Souza, e aconteceu a obviedade. Aí, ó, Cortez, lateral, Rafinha também lateral, Cortez, lateral esquerdo, Rafinha, lateral direito, que jogou improvisado também na esquerda, e Diego Souza não terão seus vínculos renovados com a equipe para a próxima temporada. Quem postou isso foi o site oficial do clube. E aí, um dos fatores que pesaram aí para que Diego Souza não renovasse contrato foram, primeiro, questão de salário, 600 mil reais por mês, gente, é muita coisa para se pagar na Série B. A folha do Grêmio nessa temporada, 15 milhões de reais por mês, é muito caro, gente. E aí, com as saídas de Cortez, Rafinha e Diego Souza, já enxuga no total aí 1,5 milhão de reais por mês que o Grêmio vai deixar de pagar. E aí já corta essa dívida, ou seja, a primeira questão financeira. Depois a questão idade/balança. Diego Souza chegou a pesar mais de 100 quilos, como disse o PVC aí, eu já cansei de falar. Então isso pesa bastante, literalmente, e a questão física de Diego Souza estava em franca decadência. Ele fez uns golzinhos agora nos últimos jogos, foi decisivo, fez gols, beleza, tal. Mas, gente, se você acompanhasse o Diego Souza antes dele fazer esses golzinhos agora de cabeça, contra o Atlético Mineiro, fez gol contra o Bragantino, fez gol contra o Fluminense, pouco antes disso, ele é um jogador que se arrastava em campo. Então a questão física de Diego Souza estava pesando demais. Quem acompanhava os jogos do Grêmio sabe, eu acompanhava quase que todos, então eu sei porque eu estava assistindo os jogos. Então Diego Souza estava sendo um jogador arrastado, mas evoluiu aí no finalzinho da temporada e foi decisivo. Tem muitos gremistas que eu aposto que queriam a permanência de Diego Souza para a Série B, porque o cara dá pro gasto, é óbvio que sim. Se na Série A o cara tava brocando de certa forma e tem números interessantes, na Série B é óbvio que ele ia continuar a ser mais decisivo ainda do que ele estava sendo. Bom, eu acho que Diego Souza ele tranquilamente dava para permanecer no Grêmio. Aí agora a gente chega no outro ponto. A questão financeira e tal. Agora vamos para a questão do desejo do atleta. Cara, vamos lá. Se Diego Souza quisesse permanecer no Grêmio, se fosse da vontade do cara, ele chegava na diretoria, no presidente do Grêmio e falava, ó, beleza, 600 mil tá salgado para vocês, tá, na Série B é complicado, receita diminui, beleza. Vamos reduzir esses 600 mil reais aqui para, sei lá, 300 mil? Pô, o Grêmio tem condições de pagar. O Grêmio não é um Vasco, não é Sport. O Grêmio é o time que tem a melhor condição financeira da Série B. Isso aí é uma obviedade, isso é um fato. Então, se Diego Souza quisesse continuar, eu acho que haveria sim um acordo para uma possível renovação ou não, mas enfim. O fato é, Diego Souza saiu. Bom, agora a gente vai para outro ponto. Falar da situação de como é que está o Vasco e como é que está o Sport na jogada. Os clubes que eu vejo com maior probabilidade de Diego Souza ir nesse momento é Vasco e Sport, porque tem muita identificação. Eu acho difícil ele... não sei, mas eu não cravo que Diego Souza vai para um outro clube de Série A e tal. Tem 36 anos, final de carreira, salário caro. Eu acho que ele agora vai literalmente para onde ele tiver afim. E óbvio que as questões financeiras aí para Grêmio, para Vasco e para Sport pesam muito. É óbvio que Sport e Vasco não têm condições financeiras para bancar um salário tão caro assim para Diego Souza. Isso é uma obviedade. Bom, como é que tá o Vasco na jogada? Saiu uma matéria do UOL faz pouco tempo que antes do Clube Gaúcho, antes do Grêmio rescindir, no caso, não renovar com Diego Souza, o Vasco já tinha feito uma consulta por ele. E agora, como rescindiu o contrato com ele, ou melhor, como não renovou o contrato com o Grêmio, ou seja, ele está livre no mercado, o Vasco fará uma nova investida. E tem ainda um além nisso. O irmão mais novo de Diego Souza, Diogo,
ele pediu no Instagram, ele praticamente implorou para que Diego Souza voltasse para o Vasco, porque Diogo, o irmão de Diego Souza, é vascaíno, e ele implorou para que Diego Souza volte para o Vasco. E tá aí em tela para vocês, ó. Um dos esportes mais ingratos do planeta. Você tem que deixar de ser um profissional e seguir o seu coração nas suas escolhas. Vem ser feliz, óbvio, o irmão dele solicitando o retorno dele para o Vasco. Então assim, rapaziada, vamos passar para o esporte, depois eu dou minha leitura final. Sobre o esporte, o que é que disse Yuri Romão? Diego é um baita jogador e a torcida do esporte é apaixonada por ele. Ele é um rubro-negro de coração, que gosta da cidade e é óbvio que é um atleta que interessa. Agora a gente tem que cair na real. Isso é importante, cair na real. Caiam na real, rapaziada. Hoje o esporte não tem condições de ter um atleta do gabarito de Diego, como o salário que ele tem, iniciou o presidente do esporte. Então, rapaziada, é literalmente isso. Para Vasco e para esporte, financeiramente é muito chato, é muito difícil se pagar um salário tão caro. E aí, no final das contas, a gente chega na seguinte conclusão. É a vontade do cara. Se eu tivesse o número de Diego Souza, eu ligaria agora para ele e falava: e aí, Diego, qual é a tua vontade? Eu acho que nem ele saberia cravar qual era a vontade dele nesse momento. Eu acho que ele vai pensar aí um pouquinho, mas de verdade, só quem pode ter essa resposta cravada para onde ele quer ir é ele. Ninguém vai ter essa informação nesse momento. Então, é literalmente uma incógnita, mas eu ainda vejo o Vasco um pouquinho na frente aí nessa questão de Diego Souza terminar sua carreira no Vasco. Mas vamos aguardar, né, rapaziada? A gente fica na expectativa que Diego Souza venha pro esporte. Porra, óbvio, sou esporte, então eu queria que isso acontecesse. Mas não vai ser fácil. E só pro resumão da ópera novamente. Tudo vai depender dele. Se Diego Souza quiser vir pro esporte, eu acho que ele vem. Se Diego Souza quiser ir pro Vasco, ele vai pro Vasco. Então, eu acho que é muito da vontade dele. Mas vamos aguardar. Bom, rapaziada, agora para falar de contratações de fato que estão muito próximas de acontecer, o repórter Antônio aí da Rádio Jornal, ele postou que o Sport tem conversas avançadas com o Atlético Paranaense pelo empréstimo dos meias Denner e Jader. Denner de 21 anos e Jader de 18 anos. O acerto já está encaminhado e eles podem ser os primeiros contratados aí para 2022. Jader jogou o último jogo da Série A contra o Sport agora na Arena Pernambuco e ficou no banco de reservas na final da Copa do Brasil. Rapaziada, eu não tenho análise profunda para falar de Jader e também de Denner, mas estão apostando na molecada aí da base do Atlético Paranaense. Eu estava dando uma analisada rápida aqui do SofaScore e das estatísticas, não agrada nem um pouco. Ele tem uma média de 6,37, é a classificação média dele aí no SofaScore. Ou seja, não agrada nem um pouco. E óbvio, rapaziada, se realmente oficializar essa contratação, eu venho aqui e trago para vocês, torcedor do Atlético Paranaense e tal, pra gente trocar ideia a respeito desses dois atletas. Porque é a molecada da base do Atlético Paranaense. Eu acharia mais apropriado o Sport tentar aproveitar um pouco mais a molecada da base do Sport, testar no início do ano e fazer contratações um pouco mais cascudas, até porque a Série B não vai ser fácil não. Grêmio, Bahia, Cruzeiro, Vasco, e os caras estão se reforçando. Então, é óbvio, isso aqui eu não tenho uma análise tão profunda de jogadores, mas inicialmente eu não crio nenhuma expectativa a respeito desses jogadores não. Mas vamos aguardar. Bom, rapaziada, por enquanto é isso. Mais tarde ou amanhã a gente volta com novas atualizações, beleza? Bom, abraço aí pra todo mundo, deixa o teu like, te inscreve no canal, tamo junto.